Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, ao meu tenho a Gabi e a Laura, e hoje nós comentaremos o 17º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 17 de setembro. Tivemos prova em equipe para casamento coletivo e uma prova do Mousse que virou uma piada, meu irmão, como diria Lumena. Mas antes de começar, só dizer que nós estamos gravando numa quarta-feira, 18 de setembro, e há exatos 7 anos atrás, eu, a Gabi, que está aqui comigo ainda, e o Fully, sim, o Fully do No Limite, lançávamos nosso primeiro episódio sobre o MasterChef, lá no spin-off que ele tinha, que era o Mastercast, que era um podcast separado, né? Antes de ser fundido com o Extra Podcast, pra gente falar logo tudo num canto só. Então tá aí por curiosidade, quem tava comentando uma temporada, se eu não me engano, era profissional, mas tá aí, 7 anos comentando o MasterChef e nunca ganhamos nada do programa. Fica aí a crítica pra Band. A gente reclama toda semana Tá que a gente não ganhou aí. nada e continua sem ganhar. Né, Gabi? A gente não ganha nada. O MasterChef, que é um programa que entra ao ar uma temporada logo após a outra, e a gente aqui há 7 anos e nunca ganhou nada, fica aí a dica pra Band. Não, e fica a dica porque teve anos que a gente comentou a temporada amadora e profissional e a temporada mais. A gente comentava as 3 temporadas. Agora, como a gente viu que a gente cansa também e abrangeu mais outros reality shows que acontecem no final do ano, é só a amadora que a gente comenta, né? Mas fica a dica aí pra botar mais mimos pra gente, né, dona Banda, e facilitar umas coisinhas aí. Mas tudo bem. Apelos feitos, vamos falar da prova classificatória, que foi uma prova em equipe, que os participantes foram separados em duas equipes e eles tiveram que preparar 107 pratos principais e 107 sobremesas para um casamento coletivo de 10 casais. A twist ficou por conta de que as capitãs Georgia e Andrea formaram seus times, mas depois elas tiveram que trocar de lugar. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova, dessa twist de mudar capitão? Porque essa twist, por exemplo, não é nada novo. Já aconteceu na história do MasterChef várias vezes. Mas você gostou da prova, de como ela se desenrolou? Eu gosto dessa ideia de trocar, eu acho que tira os participantes ali da zona de conforto e traz um novo elemento, né? Então, eu acho legal. E eu gostei da prova também. Eu achei que estaria mais caótico. Eu acho que de semana passada o pessoal recebeu muitas críticas. Eu acho que hoje eles merecem aí elogios porque é um grupo aí que tem conseguido se sair bem nas provas em equipe. Tanto que naquela da Torre de Croquembuche, por exemplo, eles foram uma das temporadas aí que mais chegou perto, né, de finalizar, que não teve tanto caos. E essa, né, tanto que os juízes ali parabenizaram os dois grupos, porque de fato não teve gente que ficou sem comer, todo mundo recebeu ali os pratos praticamente iguais, assim, ou pelo menos não faltando nenhum elemento, né? Então eu acho que no geral foi uma prova bem legal. Eu imaginava que teria, assim, uma tensão maior, mas eu gostei da prova. Como sempre, não gostei. Mas eu não gostei por. Deixa eu explicar. Eu gostei da ideia de escolher os grupos e trocar o líder. Eu também acho que isso sempre cria uma situação interessante, porque é uma situação de adversidade para você, né? Você estava num conforto e não tá mais. Mas esse tipo de prova que tem que cozinhar para muita gente, assim, não é muito o mais interessante. Eu acho que eles acabam sempre fazendo coisas muito básicas e eu gosto mais quando eles podem fazer coisas diferentes e tal. Mas eu achei que a prova foi muito simples porque eu achei que precisa. Por que não teve uma entrada? Achei meio nada a ver. Tinha que ter tido três pratos. Um primeiro entrada, o outro prato principal e a sobremesa. Achei. É que Achei meio nada. eu acho que talvez se fosse fazer uma entrada, talvez não daria tempo. E tipo assim, velho, é o casamento das pessoas, sabe? Tipo, você pelo menos tem que servir alguma coisa. Ah, mas eu acho então mudava mais tempo. Eu acho que ficou estranho. Que casamento é esse? Que o seu jantar são só dois, é um prato e só a sobremesa? Não, Eu eu vejo até nesse ponto eu concordo, mas tipo Achei que assim, não acho foi bem que formulado. Ah, mas aí, né, a gente vai ter que. Eu acho assim, tipo, se for baseado, porque eles não vão conseguir, aí é foda, né? Porque eu acho que não foi bem formulado isso. Pra mim ficou faltando. Eu fiquei, ué, que jantar é esse? Só dois pratos. E eu concordo com a Achei Gabi. estranho isso. Eu acho que se fosse para outro evento, certeza que teriam metido 3 pratos, né? Mas como foi um casamento, é uma coisa um pouco mais séria, né? Tipo, e o povo não recebesse. Porque a gente, como a Gabi falou, isso que teve Então não pratos faz sendo casamento. entregues.
como pratos foram entregues, porque o MasterChef tá com um histórico de que tem equipes que não entregam 10, 15, 20 pratos, né? Fica assim, fica essa Sim. brecha sobrando enorme, mas eu acho que interessante, eu acho que fizeram isso com a intenção do nível dar uma melhorada, que a gente viu que melhorou, né? Não foi, eu tava esperando uma prova muito caótica, né? Dada a circunstância da semana anterior. Então, penso que eles talvez estivessem abalados por causa do desempenho fraco que aconteceu na semana anterior e etc, mas eles deram conta e eu achei interessante porque deu pra ver que a prova em si não foi caótica, porque se tivesse acontecido muito caos, tinha ido pra edição, né? Porque a edição adora botar quando eles estão, É a panela verdade. tá derramando, estão tendo treta. Tanto que teve uma tretinha assim de leve, né, nos empratamentos da equipe laranja, mas foi resolvida lá mesmo, então não foi nada que diga, nossa, rivalidade vindo aí. Não, foi uma coisa que foi resolvida na hora. Mas eu achei uma prova interessante porque, né, além disso de não ter desastre, deu pra ver que elas trabalham com as adversidades, porque foi interessante ver essa troca de capitão que não teve nessa temporada ainda, né? E isso prova que a pessoa tem que ter um bom social, essa entra a parte mais chave com todo mundo, né? Porque às vezes você pode cair com gente que não gosta, porque montou um time favorito, né? Que você pôde escolher. Então, ficou meio pra ver quem realmente conseguia lidar com qualquer tipo de pessoa, porque aí você não qualquer trabalho, né? Não vai trabalhar sempre com quem quer. Você vai trabalhar com quem tem. Com quem tá lá disponível. Mas gostei interessante e concordo. Não teve 3 pratos, porque eu acho que o MasterChef nunca daria, gente, 3 horas e meia, 4 horas para 3 pratos. Seria 2 horas e meia. Eu acho que com 2 horas e meia e 3 pratos não seria entregue tudo. E para um casamento do povo, eu não sei. Eu acho que o programa quis evitar uma situação complicada no casamento alheio, né? Já que tava dando a festa, tava dando tudo, então que todo mundo comesse bem. E aparentemente todo mundo comeu bem, mas na hora do resultado. A equipe azul, formada por quase todas as mulheres e com o Vitor, né? Porque só a Andrea não ficou ali, só o Vitor não ficou no outro grupo. Ficou muito engraçado isso, né? Mas teve uma vitória por 90-10, né? A equipe azul. Uma das maiores lavadas e humilhações, verdade seja dita, da história do programa. Porque, gente, é 90-10. E aí, quero começar com Laura. Laura, e aí? Porque a gente sabe que pela edição, a gente já sentia que vinha uma lavada grande aí. Mas o que você achou desse resultado 90-10? Eu achei a edição um mico, porque quando os jurados comeram, ficou óbvio que um prato estava muito melhor que o outro, né? Um prato e a sobremesa, tipo, muito superior. E aí depois eles fizeram todo um negócio pra falar, não é bem assim, e depois foi humilhação, ficou assim, eu achei engraçado na hora, eu fiquei, ué, não tava parecendo. Pareceu que ia ser mais isso, não sei pra que essa enganação. Eu acho que fora o prato ter sido melhor, eu concordo com o que eles falaram, assim, sobremesa para casamento, tudo. O bolo faz muito mais sentido, né? Tava com uma cara melhor também. O outro parecia com sobremesa que você come em qualquer lugar. E tem toda a história, né? Do bolo de casamento, que é um bolo especial e tal. Então eu acho que fazia mais. Eles acertaram muito ali. E de ser chocolate também, que eu acho que é um sabor mais universal para todo mundo gostar. É, mas eu achei que assim, a forma que eles editaram, tava muito óbvio que o azul tava muito superior, sabe? Os jurados deixaram muito claro. Então eu achei, a surpresa seria se todo mundo tivesse preferido o outro grupo, né? Não foi o caso, eu fiquei, essa edição tá meio engraçada. Eu achei a edição meio estranha por isso, que eu fiquei, ué, achei que ia ser uma coisa diferente do jeito que eles estavam armando, sabe? Mas não foi, não. Foi bem humilhante, né? Assim, e foi engraçado, porque eles falaram aquele negócio, que trabalhou bem, mas, cara, não é só porque se você trabalhou bem que tava gostoso, né? E que tava bem, e eu acho que mais que isso, que foram boas escolhas. Quando você olha os pratos, assim, até olhando, deu pra ver que o azul tava mais bonito, assim. Não sei o gosto, mas estava mais bonito. Eu acho que tava mais condizente com a ideia ali do casamento. Não, e pelo 90-10 o gosto também tava bem melhor, né? Porque é É 90-10, né? verdade. Não foi uma coisa pequena, não foi tipo 59-41, né? Sabe aquela coisa bem apertada, né? Que tipo, não foi empate entre que os jurados tiveram que desempatar, foi bem discrepante. E você, Gabriel, o que achou aí desse resultado que foi surpreendente pra eles lá dentro? Eu concordo com a Laura, parece até que os jurados tinham decorado aquelas falas naquela hora que eles falam assim, ai, mas essa é a nossa opinião, pode ser que o público tenha uma opinião diferente. Tipo, ficou muito claro que aquilo ali foi inserido pela edição para forçar algum tipo de suspense, que na verdade não foi suspense nenhum. E assim, a percepção que eu tive, eu nem acho que as coisas do outro, do grupo azul, né? Foi o azul que. Não, foi o laranja que perdeu. Eu não acho que as coisas do grupo laranja estivessem ruins.
Eu acho que o que aconteceu foi que as coisas do outro grupo aparentemente estavam muito boas, porque assim, os jurados elogiaram muito, não foi tipo assim, que o laranja só recebeu críticas e o azul foi tipo, ah, isso aqui tá ok. Não, o menu do azul, a execução, a escolha, tudo. Então, eu acho que o azul de fato trabalhou muito bem. Eu acho que seria, pelo menos pelo que a edição deixou transparecer para nós, quase uma nota 10. Então, o outro, estando na média, acaba que, tipo, deu toda essa diferença, que de fato, acho que eu não me lembro de ter visto, já tivemos provas com muita diferença, mas tanto assim eu não me recordo, mas eu acho que é muito mais por mérito do grupo azul do que demérito do grupo laranja. Concordo totalmente. E isso da edição tentar forçar, concordo, né, Gabi, que achei isso mesmo, de dizer, olha, fala aí que o público pode achar diferente que tá jogando, porque vai que dê empate, não sei o quê, mas ficou muito claro. E os jurados tiveram que falar aquilo. Eu acho assim, como os jurados viram que o resultado foi 90-10, gente, eu supostamente acho, né, vou começar a usar meus supostamente aqui, que os jurados já sabiam quem ganhou e quem perdeu na hora que foram falar. Então eles pensaram assim, não, vamos elogiar o laranja também, que tava bom, né? Não vamos ver o que tava isso. Eu acho que ficou faltando. O laranja deve ter errado alguma coisa ali no laranja. Sabe assim? E o azul deve ter tido uma coisa muito boa, mas faltaram dizer pra gente o que realmente estava muito bom no azul ou o que estava falhando no laranja, pra gente entender um 90-10. Porque não pareceu pelos comentários que ele é Ai, 90-10. sinceramente, pra mim, só de ter um chocolate já ficou na frente. É, não, Não, e olha que a Helena, ela tentou puxar o lado para o abacaxi, quer dizer que ela gosta, né? Na hora da avaliação do jurado, ela falou que gosta do não, abacaxi abacaxi é e bom, mas é tal. porque aquela sobremesa deles não tem nada a ver com casamento. Você vai em casamento, você quer comer bolo. É, e teve uma parte que pensei que Sei estaria lá, meio não sei. confuso. A parte que mais me confundiu foi na mesa do especialista lá que tinha gente do Cordon Bleu que falou que, tipo, o prato de um tava bom, mas a sobremesa de outro tava bom. Aí tinha isso vindo um pouco depois dos jurados. Eu fiz, oxe, gente, mas os jurados praticamente decretaram a vitória do azul há 2 minutos atrás. Mas eu acho que a sobremesa do laranja deve ser uma coisa que jurados gostam até. É uma sobremesa que não é ruim, eu só tô falando assim, pra um casamento, eu acho que as pessoas iam preferir mesmo outro. Tipo, quando você tá fazendo essa competição, é igual vocês falaram do menu e tal. Você tem que pensar também quem que tá votando, o que que é as preferências das pessoas. Por isso todos queriam carne, por exemplo, porque vai ser preferência em cima do peixe. Vai, a gente sabe que vai, E né? a Ana Paula Padrão Isso até conta. frisou É isso, né, na hora que estratégia. estavam falando. Ela até frisou isso quando os jurados estavam reclamando que ninguém pegou o peixe e tudo. E a Ana Paula Padrão estava falando, dizendo que a pessoa tem que cozinhar não o que quer, é o que o povo quer, né? É o que o povo Aham. prefere. E casamento Isso, e qualquer você festa tem é que complicado. pensar, se os outros vão votar, você tem que pensar assim, o que que as pessoas vão gostar mais. E é carne ao invés de peixe, gente, não adianta. É, tem que pensar de forma estratégica. E uma coisa para mim que contou muito positivo pro Azul, acho que foi determinante para a vitória, foi porque, por exemplo, a gente viu algumas coisas dando errado, entre aspas, no Azul, mas eram coisas leves que a solução aparecia muito rápido, sabe? Dos próprios participantes. Por exemplo, quando tava faltando uma coisa no molho, que a Pamela chamou a Georgia, no instante a Pamela achou a solução, no instante a Georgia deu ok, aí aparecia um empecilho, elas conversavam e no instante resolviam. Não parecia aquela coisa que perdurava. O laranja teve um pouco disso, né? Na hora de que tá faltando isso, aí tem que correr pra pegar não sei o quê, e não tá dando certo, o ponto do sorvete não tá ficando bom, vamos ter que botar na taça que tá acontecendo isso. Não, o azul pareceu pra gente que tava bem mais organizado nisso, e de que tudo o que Sim. estavam pensando aconteceu. Então também isso é mérito pra mim também da Georgia completamente como capitã, né? Então assim, ela brilhou bastante, né, como capitã. Ela e Larissa agora estão cada uma com 2 vitórias como capitã na temporada, por sinal, mas eu acho que o azul conseguiu funcionar muito bem. Aí foi aquilo que eu falei no começo. O social, a relação da Georgia aparentemente é boa com todo mundo, né? Que foi que refletiu ela conseguir conduzir tão bem uma equipe que não foi ela que montou. Então, deu muito certo. Da André já tinha gente que teve atrito um pouco nas provas anteriores, né? De tipo, ela dá uma ordem, a pessoa não cumprir tanto. Deu pra ver o semblante do Pietro, a energia dele, o brilho no olhar dele sumindo quando trocaram as capitãs, né? Nossa, Então, demais. Foi até ele ficou muito engraçado. triste, a cara dele ficou muito triste, gente. Ficou muito criança que não ganhou o brinquedo que queria de aniversário. Foi essa cara dele. Eu acho que até a própria reação das duas, da Andrea e da Georgia, elas foram muito diferentes também, assim, a essa troca, sabe? Tipo, a Georgia, ok que foi algo específico com a Pamela, mas
na mesma hora ela, tipo, correu lá, abraçou a Pamela e tal, enquanto que a Andrea ficou mais, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Então, eu acho que tudo isso acaba mudando um pouco também o próprio clima tensor ali para fazer a prova. Eu acho que a George também foi uma excelente capitã. Agora, antes da gente passar para a próxima prova, só um ponto que me deixou totalmente perdida foi que a edição jogou um flash ali, um negócio, né, da Pamela colocando o shoyu no molho. E, tipo assim, aquilo lá não teve relevância nenhuma depois. Porque o pessoal falou para ela não colocar, né? Ela foi lá e colocou e tal. E esse tipo de situação, quando acontece, geralmente depois, ou o molho estaria, tipo, muito bom e seria o que faria a diferença entre uma equipe e outra, ou o molho estaria muito ruim. E, assim, eu não me recordo do molho ter sido mencionado, a não ser, tipo, no conjunto da obra, sabe? Não foi como se o molho tivesse sido um grande destaque, nem positivo, nem negativo. Então, assim, é nessas horas que a gente vê que parece que a edição tá perdida, que algumas coisas estão ali só para encher linguiça, enquanto outras coisas ficam faltando no meio da narrativa do programa pra gente entender o que tá acontecendo, sabe? Esse negócio do shoyu não fez diferença nenhuma pro episódio. Realmente, Gabi, porque olha, teve uma mesa que a Ana Paula Padrão foi, uma que estava falando de unanimidade, que eu acho que era a volta do azul, porque chegou a falar do molho, mas não foi um comentário impactante o suficiente para fazer isso, como você falou, né? De dizer, nossa, esse molho aqui, que realmente foi 90-10, o Jota pode falar, olha, foi 90-10, mas deu para entender porque o molho dessa equipe aqui, gente, estava divino. Se veio 90 votos foi por causa do molho. Entendo completamente, Gabi, seu comentário, porque realmente foi isso que poderia ter acontecido. Quem tá editando, acho que tá editando uma pessoa, tá editando por semana aí. Aí tá dando nisso. E sobre a Georgia ainda, teve aquele, né, como eu falei disso, teve na mesma hora um confessionário dela sobre ela falando que ficou triste por ter ido pra outra equipe, mas quando chegou ela gostava das outras pessoas também. Então, assim, realmente foi o que conduziu o andamento. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil e toda sexta falando do Estrela da Casa. Então não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, Apple Podcast e nos indicar para os amigos que também curtam o reality show. E como o Twitter segue fora do ar, porque ele voltou hoje, mas ele vai cair novamente talvez, o podcast também está no Blue Sky, então basta procurar por Extra Podcast. E lembrando que, especialmente nessa quarta, nós tivemos um episódio, né, onde eu recebi o Thiago, que é o HTTPS Reality, e o Lessa, lá do Blindcast, e analisamos os participantes da Fazenda 16. Então, se você gosta desse é o submundo das subcelebridades, vai ouvir o episódio, porque tá bem legal que a gente analisou essas subs todinha, que é um celeiro de ex, gente. Só ex-amante, ex-corna de Taubaté, porque nem corna foi, né? Ex-afé, ex de tudo tem aí. Voltando ao programa, vamos falar da prova de eliminação, que é torta três mousses, que aqui sim, o que não teve de confusão, de bagunça na primeira prova em equipe, aqui mostrou que a gente voltou ao normal no MasterChef, porque nessa prova os participantes da equipe perdedora, né, tiveram que preparar uma torta três mousses. E aí, Gabi, o que você achou? Porque, parafraseando mais uma vez a Lumena, o mousse de muitos ali virou uma piada. Cara, eu acho que nessas horas é que o programa peca. Porque aí é igual, ao mesmo tempo que a Laura estava falando que achou a prova ali muito, entre aspas, fácil, que poderia ter tido uma entrada e tal, a gente pega um negócio que é extremamente difícil e deixa pouquíssimo tempo para eles fazerem. Então, assim, desculpa, gente, mas é claro que ia acontecer aquilo. Era claro que ia acontecer aquilo. Tanto que não teve nenhuma que foi, tipo, super bem executada. Porque aí as que estavam um pouco mais firmes estavam com puro gosto de gelatina. Porque se você largar os chefes ali para fazer, eles também vão passar perrengue. Eu não tô dizendo que eles não vão conseguir. Tipo, possivelmente eles vão, mas assim, qual a necessidade? Poderia ter dado 15 minutinhos a mais ali, que ainda teria um grau de dificuldade, mas que não seria esse horror, sabe? E então eu acho que é uma prova que tinha tudo para ser legal, assim, mas acaba sendo ruim por conta dessas escolhas equivocadas da produção, sabe? Que poderia tranquilamente ter dado 15 minutinhos ali a mais para eles deixarem um pouco mais firme esses mousses, e aí eles poderiam até trabalhar com outras coisas, como por exemplo, o que está mais bem saborizado, ter algum espaço para um pouco mais de criatividade e tal, e não tipo assim, jogar um. Acabou que ficou um monte ali de negócio horrível e
salve-se o menos pior, sabe? Então, nesse caso, eu nem acho que é um erro dos participantes, eu acho que é um erro da produção mesmo, porque se a gente falou mal dos participantes aí na semana passada, né? Eu até não tava, mas acho que nessa semana eles merecem elogios, principalmente ali pela prova em grupo, sabe? Que eles conseguiram entregar e tal. E aí a produção chega e dá uma prova que, tipo assim, honestamente, sabe? Vai tentar fazer em casa pra ver. É, essa prova me deixou muito indignada. Eu concordo com a Gabi. Eu acho que é o tipo de prova que eles fazem pra sacanear, entendeu? Pra dar errado. Porque precisava de mais tempo. Simples assim. É um tipo de prova que precisa de congelamento. E aí, ai, mas tem o Ultra. Mas o Ultra abrindo toda hora não vai adiantar nada. Eles sabem disso. Mas é o tipo de coisa que Sim. eles querem que não dê bom. E isso é o tipo de coisa. Eu falei isso toda semana. É uma coisa que me irrita muito no Masterchef. Que eles querem as coisas que não dê certo. Era 1h15 para fazer uma torta mousse de 3 camadas. Poxa, gente. Por que a gente tá querendo sacanear com a cara das pessoas? É esse o programa que a gente quer ver? Eu não senti prazer nenhum em assistir aquilo. Por quê? Mal dá pra pessoa ser criativa, tentar coisa nova, porque ela tá preocupada se ela vai conseguir congelar e deixar os mousses gelados a tempo pra ficar firme o suficiente. Eu já fiz esse tipo de torta, não eram 3 camadas, mas eu já fiz esse tipo de torta. Só que eu tive horas, eu fiz uma parte 1 hora, horas depois eu fui fazer. Lógico, eu não tenho ultra. Mas todo mundo fala que o ultra é uma coisa que é problema, porque você não pode ficar abrindo toda hora, né? Tem essa questão, tudo. Eles lá estavam tendo que dividir, então, o espaço e entre todos, cada um no seu tempo, na sua hora, né? E como a Gabi falou, aí, por exemplo, eles tinham que colocar gelatina para tentar firmar, o que muda o sabor. Não adianta, você pode colocar mesmo que seja só um pouquinho, muda o sabor, é difícil você medir quantidade e tal para não ter esse problema. Então assim, é um tipo de, ai, eu fiquei muito irritada, foi muito frustrante assistir assim. Deu para ver que tava frustrante para eles e foi frustrante para mim assistir, para eu assistir porque é o tipo de prova que eu acho que eles fazem muito para sacanear. E eu não gosto desse tipo de prova, porque pra mim, o que que essa prova prova deles como cozinheiros com 1h15? Nada, cara. Não prova nada. Ninguém ali que é bom ou ruim por isso prova. Sabe o que o Masterchef quer? O Masterchef não quer provar que é difícil. O Masterchef quer provar que é impossível, que é um programa impossível demais. E até que ponto o Masterchef quer provar que as coisas que é um reality show difícil, né? Aí chega ele cruza essa linha. Porque eu acho engraçado uma das partes que a Ana Paula Padrão fala, olha, todo mundo tem que entregar 3 camadas. Aí eu me lembro, gente, Ana Paula Padrão, não fala essas coisas não. Porque a gente sabe que teve episódio que o povo tinha que entregar andares de bolo e teve gente que não entregou os andares suficientes e não foi eliminado. Sabe? Volta umas temporadas aí atrás, gente. Não poucas atrás, um bocadinho atrás, que, ou seja, tem um precedente de que você não precisa. Até nessa temporada, e na temporada passada também. Tem precedente que se faltou alguma coisa, você às vezes não sai. Né? Então, assim, não adianta exigir tanta coisa. Mas achei que teve muita confusão, muito desespero. Gente, o que foi aquilo? Eu não entendo. O programa realmente acha que é bonito, acha que vale a pena engajar com um monte de torta derretendo. Gente, parecia sopa. Como é que ele pede 3 andares se não tinha firmeza nenhuma em nenhuma torta ali? Né? Era da torta derretendo, eram as coisas pingando. Eu acho vergonhoso o programa fazer os participantes passarem por isso, porque a gente já tá numa reta final. Não é para deixar as provas fáceis, é para deixar as provas que consigam ser feitas naquele tempo. Porque se um jurado do nível de Jacan, Fogaça, Helena Rizzo dizem que eu acho um pouco difícil para um chefe daquele, é um enorme difícil para quem tá ali competindo. Né? Porque não dá para comparar chefes profissionais já renomados com anos de experiência com pessoas que estão ali, né, numa temporada amadora. Então não faz sentido. Se fosse uma temporada profissional, a gente dizia, realmente é profissional, já tá aí, ó, se formou, né, já tá aqui, tá trabalhando na área, mas e a gente reclamaria um pouco ainda. Mas eu acho que não vale, quando a gente fala que brincando com o slogan, que eu já faz tempo que eu não digo isso, né, que o seu sofrimento é o nosso entretenimento, mas não é tão sofrimento assim que vai entreter a gente, né? É um sofrimento mais clean, né? Assim, de quem saber que o povo tá sofrendo, mas tá entregando. Porque o povo aí tá sofrendo e não tá entregando, né? E não é culpa do povo. Foi como o Gabi e a Laura falaram, faltou tempo. E aí? Dá mais tempo, Masterchef. É tudo 1 hora, tudo 1h15. Nunca a gente vai ver 3 horas, 3 horas e meia. Dá essas horas grandes. Se ficar bom, mostra que ficou bom. É muito melhor entregar um nível alto de competição do que um nível baixo, que não é culpa nem dos participantes. Imagina
uma prova dessa com mais tempo, todo mundo tendo mais tempo pra pensar, tipo, no sabor de música que vai fazer, porque vai ter mais tranquilidade que o negócio vai congelar. Gente, o negócio, tem coisa que não dá pra você acelerar. E uma coisa é congelar as paradas, né? Se você exige isso na prova, tem que dar o mínimo. Ah, mas a gente fez aqui, deu certo. É você fazer um sozinho com o ultra só seu. Pô, aí não dá, né? E é muito mais legal e interessante a gente assistir um episódio que os jurados falam, nossa, todo mundo foi tão bem que é um detalhe, sabe, básico que vai te eliminar. Mas você foi muito bem, outras semanas você não sairia, ele dizendo assim. Mas nessa, até quem tá vencendo porque tem que deixar um pin pra alguém, tem que dar uma vitória pra alguém, né? Então, fica complicado. Mas olha, de resultado, a gente viu que o Roberto venceu a prova e conquistou o segundo pin, e o Zé Roberto e o João Vitor foram alto desempenho. Já Andréia, Pietro e Vinícius foram os piores, mas o foco mesmo ficou entre Andréia e o Pietro, com o Pietro sendo eliminado. E aí, Gabi, o que você achou desse resultado? Porque realmente o da Andréia e o do Pietro estava difícil de saber quem ia sair, porque os dois falharam bastante. Sim, eu acho que ficou meio que na cara também ali pelo que foi entregue, que ficaria assim entre os dois. Eu imaginei que talvez poderia aparecer alguém ali entre os piores, daqueles que eles mencionaram que o bolo estava salgado, que se não me engano foi o Vinícius ou o João, né? Porque, poxa, uma torta mousse e você entregar um negócio que está salgado, para mim me parece um erro bem grave. Então, eu achei que talvez poderia aparecer ali, ou talvez os jurados tenham exagerado um pouco ao dizer que estava salgado, né? Talvez tivesse ali um gosto um pouquinho a mais de sal, mas não estivesse salgado, enfim. Mas no geral eu acho que dava para ver que tanto o da Andrea quanto o do Pietro, assim, estavam ruins. Sobre quem venceu, honestamente, não tem muito o que dizer, assim, porque eu acho que eles tiveram que se apegar também a pequenos detalhes, né? Coisas que a gente não conseguia perceber tanto vendo, porque, de fato, assim, parecia tudo muito caótico. E aí, o Pietro, eu acho que uma coisa que me incomoda, assim, eu sei que faz parte, tá? E ok, mas, por exemplo, a gente via que tanto o Pietro como a Andrea, eles basicamente só fizeram porque eles tiveram ajuda do mezanino. Porque senão eles nem teriam conseguido fazer nada também, sabe? Porque a Laura recitou ali toda a receita pro Pietro, a Gabriela pra Andrea. Então, isso é foda também, sabe? Os outros eu acho que talvez se teve mais algum, eu me esqueci, mas os outros eu tive a impressão também que caminharam um pouco mais com as próprias pernas, assim. Inclusive, cadê o Jacan esculachando aquele momento que o Pietro recebeu a receita? Porque com outro tempo ele teria esculachado a pessoa, né? Teria humilhado a pessoa ali. Se teve esculacho, foi cortado da edição. Porque por muito menos o Jacan já surtou pra cima de alguém ali, dando dica do mezanino. E a Laura deu uma aula pro Pietro, né? Ficou um tempinho ali explicando as coisas pra ele e a edição mostrou. Não, Mas, foi tá aí. muito ridículo, né? Eu acho que essas coisas sempre que eu acho assim, uma dica, tudo, ok, mas a forma que foi feita às vezes, não só esse caso, não é o único. Pô, é assim, é até sacanagem pra gente estar assistindo, eu fico puta, sabe? Acho que é sacanagem. Assim, ele não teria feito se não fosse a Laura. Vamos ser honestos, ele não teria entregado Exato. nem a sopa que ele entregou, tá? E assim, nada Não, e você pessoal, falou né, assim, contra o. tava tudo. Gente, pensa nos pratos. Tem algum que você queria comer? De verdade. Nenhum. Não. E É. como a Gabi falou, que a Gabi Tava ia tudo falar, nada bom. contra, é nada contra aqui, gente, as pessoas a nível pessoal, é tudo a nível reality show, viu? Só pra constar aqui, que é realmente a nível de que tava lá, porque a gente viu esculachos com mais facilidade do Jacan, né? Esse ano mesmo, essa temporada mesmo, ele já esculachou pessoas que falarem menos, mas de certa forma acaba sendo, digamos, uma correção do destino, né? Você recebeu uma receita do mesmo e você ser eliminado, digamos assim, não sei, quem fez com as próprias mãos acabou ficando. Eu acho que isso conta pontos também na hora que o jurado vai dar o resultado. Ele fez entre as duas pessoas, entre três pessoas, ó, mas pelo menos esse povo aqui entregou ruim, mas entregou sozinho, né? Errou sozinho. Sim, É o próprio erro. E de sim. resultado, olha, gente, de resultado do Roberto não tem muito o que falar, porque além de ter ganhado menos pior, o Roberto, a edição tá 100% nem aí pra ele, né?
A gente não tem Exato. a gente não conhece muito dele. O que eu acho um completamente erro, mas a edição aí que eu comecei elogiando na temporada, tô começando a desgostar nessa reta final, porque tá muito confuso. A gente não sabe que história tá sendo contada no MasterChef esse ano, né? A gente não sabe o que tá acontecendo aí pra gente. E do Pietro, como falei, tinha que sair. E tá aí que, olha, na hora que deu a chamada pro comercial, eu falei, o Jacan tá olhando pro lado do Pietro e da Andrea pra dar resultado, e foi o que aconteceu. Ou seja, a gente aprende a ler as edições também, viu, dona edição? Vamos fazer mais de suspense aí na hora. Botar só a voz do jurado, não pra onde ele tá olhando. Mas também tá aí o resultado, e pra mim, aconteceu. Eu acho que aqui aconteceu o que a Laura falou semana passada também. Entre Andrea e Pietro, mesmo programa sem narrativo, quem tem mais história no programa? Andrea. Então dá pra eliminar o Pietro ainda, porque os dois foram igualmente ruins, talvez, né? Dá pra eliminar mais. E a Andrea tem o spin dela aí ainda também, né? É repescada, tem esse pouquinho ainda. Mas eu acho que tem que acordar, porque a Andrea desse Novo Testamento, né? Que foi a Andrea que botou repescagem, tá uma Andrea que tá errando mais do que a Andrea passada. Então ela tem que ter cuidado porque uma hora ela pode bater ali entre os piores desempenhos e ser eliminada de novo, né? Tá faltando essa reação dela porque a Andrea é uma boa cozinheira, né? Ela provou que era muito bem. Foi a primeira a ganhar 2 pins, né? E de forma seguida ainda na temporada. Então, vamos lá, Andrea, reage. Vamos pro que tá na rede, porque teve uma coisa que a gente não falou ainda que aconteceu na temporada, porque é o que tá lá na rede, porque eu sempre pego os comentários nas redes sociais sobre o episódio, e eu trouxe 2 comentários que jogam pra gente um assunto que aconteceu na prova da eliminação, que foi o primeiro muito injusto o Pietro sair. Tinha que parar a prova pra pessoa que pegou o doce devolver. E como o mousse de chocolate vai ficar pronto em 1h15? Que sem noção foi essa prova. O outro comentário foi: pode pegar o mousse do outro participante? Porque não olharam nas câmeras para saber quem pegou o mousse do Pietro. A eliminação foi injusta, o mousse nem era dele. E aí, Laura, o que você acha? Porque você falou, né? Você voltou o episódio para ver o que tinha acontecido, mas a gente não teve explicação nenhuma sobre isso. Então, ontem à noite, quando eu tava assistindo, né, eu assisti, eu fiquei, ué, mas fiquei meio confusa, eu falei, aí hoje, como você me pediu pra participar hoje, eu falei, vou assistir de novo. Aí eu assisti de novo essa parte, fiquei prestando atenção. E, gente, eles simplesmente não explicam. Eles não explicam o que aconteceu, eles não explicam tipo, onde estava, se ele achou que do mousse de quem que ele pegou. Não teve nada. A pessoa ali falou assim: ah, eu não sei se ele acabou não usando o mousse dele. Ficou claro. Eu acho que ele não usou, mas não ficou claro. E ninguém tava puto com isso. Porque isso quer dizer que alguém tá competindo com o trabalho de outra pessoa. Não é? Se bem que o Pietro tava competindo com o trabalho da Laura, praticamente, né? Mas você ia estar competindo com o trabalho de outra pessoa. E além disso, eles não comentaram aí, mas teve o caso também do Vinícius e do. Gente, esqueci o nome dele, do Roberto. Que eles também teve confusão que o Vinícius, que mudaram o lugar que a torta dele tava, que ele falou, né? Então ele pegou a outra que tava no lugar e colocou o mousse dele. Então teve essa confusão de confundir com a outra, porque lá não tem nome e tudo, eu não sei como eles estavam diferenciando, acho que pelas outras coisas, né? Mas assim, as pessoas falam assim, uma pessoa falou assim, pô, ele colocou errado, ele não viu. Cara, mas assim, como eu falei, você tá lá na correria, no nervosismo, o que você tem pra diferenciar é um prato, o prato dele era igual ao do cara. Se a pessoa foi lá e mudou de lugar e eu imagino que nem avisou, eu entendo confundir, vocês não? Eu entendo. Então, assim, esse, assim, o outro, então esse eu entendo por que possa ter ocorrido a confusão. Só que não ficou claro também como que eles resolveram, o que que eles fizeram. Eles trocaram, ficou um por o outro mesmo. Então, assim, então eles não cozinharam metade, foi tipo uma prova em dupla. E o Roberto venceu a prova, ele ganhou um pin. Com o quê? Com metade da receita do outro? Não ficou claro. E outra, eu acho que eles não deixaram claro justamente por causa disso, porque a gente teve a eliminação, teve o PIN com pessoas diretamente implicadas nessa confusão. Até agora eu não entendi onde estava o mousse de quem que ele usou, quem que usou o mousse dele. E se quem que usou o mousse dele foi alguém que ficou em pé? Então, honestamente, eu não sinto que eu tenho muito a comentar sobre isso, porque a gente não viu o que aconteceu. Então, como que eu vou dizer que foi justo ou injusto, ou que o fulano serviu o mousse do ciclano, se a gente não sabe o que aconteceu? Então, o meu único comentário sobre isso é que, de fato, eu acho que a edição pecou em não deixar claro o que aconteceu, porque
Se tem alguém que tem como saber, são eles, né? Tudo lá é filmado, né? Então eles têm ali, teriam como saber, teriam como tomar medidas cabíveis se fosse o caso. Agora, eu aqui não tenho muito o que dizer, eu não sei quem que serviu o seu próprio mousse feito pelas suas próprias mãos, 100%, sabe? Então, acho que é isso. A única coisa que eu posso dizer é que a edição poderia ter deixado um pouco mais claro. É o mistério do mousse, vai Teremos a perdurar anos. CPI da torta de mousse. Mas eu penso se eles não deixaram mais claro, justamente porque depois eles perceberam que foi injusto, como eu falei. Então a gente não sabe nem se o Roberto ganhou com metade do mousse dos outros. Não, e como foi com o Pietro também, a gente nem sabe se o Pietro foi eliminado pelo próprio Mousse. Exato. Então, colocaria os dois resultados sob suspeita, o de quem ganhou e o de quem perdeu. De certa forma, eles deixaram a margem para dizer que. Porque a gente sempre fala aqui que a eliminação no Masterchef não é injusta, porque os jurados sempre justificam pra gente, né? Porque cada pessoa sai, né? Ah, tá salgado, faltou sal, botou muito açúcar, não tava com tempero, etc. De certa forma, essa a gente pode enquadrar um pouco no senso de injustiça, porque a gente não sabe como se desdobrou tudo, né? A gente pode dizer, realmente, olha, porque tem como essa eliminação ter sido injusta. E tem como ela ter sido justa, sendo que a gente nunca vai saber. Mas o que a gente sabe é que Pietro foi eliminado, o programa já tá gravado, já tem um vencedor escrito no papel, a gente vai saber daqui a pouco, né? Daqui a pouco, assim, daqui a algumas semanas. Então, tá aí. Inclusive, daqui a pouco a gente chega na época do top 10, onde a Gabi a gente vai analisar o histórico de cada um. Então se preparem que tá aí, queria falar do que a gente acha de cada um do top 10. Falta só mais uma eliminação acontecer, que a gente chega nesse momento de pegar o histórico e ver realmente quem tá com o melhor histórico do Masterchef. Agora, vamos falar de destaque, porque toda semana nós e os convidados, quando tivermos, traremos nosso destaque do episódio aqui do Masterchef Brasil. O critério é único e exclusivo de cada um de nós, ou seja, podemos trazer qualquer participante com base no que o nosso coração mandar, e assim como semana passada eu posso trazer nenhum, porque o meu coração não mandou trazer nenhum, né? Mas vamos lá, Laura, começar com você. Quem foi destaque desse episódio e por quê? Eu tava com muita dúvida entre duas pessoas pra escolher. E aí eu decidi, pensando assim, eu decidi a Geórgia. Porque ela ganhou sem a equipe dela, né? Porque não foi a equipe que ela escolheu, tal. Teve a troca, ela ganhou de muito, assim. Ela foi uma líder competente, ela teve bons momentos. E porque eu achei o. Aí, eu ri muito com o VT dela. Eu achei um VT muito engraçado, gente. Parece de outro planeta, assim, sabe? Muito. Parecia Mulheres Ricas, assim, o VT. Eu achei muito diferente. Aí completou. Acho que foi um bom episódio pra ela, assim, mostrar quem ela é. Gabi, pra você, quem foi destaque do episódio? Vem Georgia aí um segundo voto ou vem uma segunda pessoa? Não, vem um segundo voto aí para Geórgia também. Eu acho que ela se destacou bastante. Eu acho que ela mandou muito bem ali na condução do grupo, como eu já comentei. Eu acho que ela acertou ali até no momento da troca, assim, a forma como ela aceitou e reagiu à troca, sabe? Eu acho que foi melhor do que a da Andrea. Eu acho que ela conseguiu gerir brilhantemente bem ali um time que não tinha sido ela que escolheu. Eu acho que ela tomou decisões corretas, como por exemplo, quando ela coloca ali a, a Laura e a Larissa para sobremesa, né? Que foi assim, apesar do prato principal da equipe também tá elogiado, o grande destaque eu acho que foi a sobremesa. Então eu acho que ela tomou decisões assim bastante acertadas, ela soube se impor, soube fazer o trabalho dela e a gente não viu em momento nenhum assim caos na equipe dela. Então eu acho que a Georgia trabalhou muito bem aí e merece esse destaque. E eu acho que outro ponto assim que também merece ser mencionado aqui é que além dela ter escolhido o time, né, que no caso ela não escolheu, ela ficou com o outro time, mas foi ela quem escolheu a Andrea, né, para ser capitã da outra equipe. E ela teve um argumento ali bastante racional e que aparentemente se provou correto. Assim, a Andrea, de novo, não conseguiu vencer. Nem vou entrar no mérito aqui de ter sido uma líder ruim, porque não parece ter sido o caso, né? Como eu falei, entregou mais, mas enfim, eu acho que ela tomou só decisões acertadas, assim, nesse episódio. Então vem com voto unânime aqui, porque eu vou trazer a Geórgia também, porque assim,
venceu uma segunda prova, foi uma pessoa que conseguiu ganhar uma primeira prova, porque geralmente às vezes traz pessoas de destaque que ganham provas eliminatórias, né? Mas eu também trago a Geórgia aqui em forma de protesto, porque foi assim, a Geórgia merece estar aqui como destaque também tudo, porque não é todo dia que uma capitã faz uma prova tão boa que sem ter confusão e ganha de 90 a 10. Só isso por si só já dava pra dizer que Geórgia é um destaque, né? Porque a forma como ela conduziu, o tom que ela tava usando, em momento algum a gente viu na edição, pelo menos ela levantando o tom com alguém, aquele tom de ordem, sabe? Assim, de que a gente vê muitas vezes em lideranças que os líderes entram em atritos com seus subordinados. Não aconteceu isso, foi muito bom, foi muito leve. Ela melhorou bastante nos confessionários, ela tá mais leve, tá conseguindo soltar piadinhas, tá conseguindo rir. Por isso eu consigo continuar achando que ela é uma aposta de vencedora, né? Porque estamos mutando mais um tom mais leve e acessível pra Geórgia. E também o protesto vem pra parte de... Gente, pensem comigo aqui, esse protesto fica aqui, o MasterChef não vai escutar, deveria, né, pra mudar as regras por minha causa, porque vai ter que ser PI das regras do MasterChef, mas pensem comigo, a líder venceu uma prova por 90 a 10. O que isso vai contar no histórico da Geórgia? Nada. Mas um menos pior mousse tem um pin, e deixa a pessoa um pin a menos da Geórgia. Aí fica a minha verdade. questão. Por que os líderes das Política provas de em pins equipes... errada. Porque os líderes os capitães de cada prova em equipe não ganham um pin. E eles valorizam muito a prova de eliminação em cima das outras. E assim, na ideia é você não chegar na prova de eliminação, né? Inclusive, Sim. as provas de eliminação desse ano estão sendo piores que as provas classificatórias. As provas classificatórias têm provas boas acontecendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Sendo que eles podiam fazer isso porque seria bom até para a narrativa do programa, porque eu acho que tem gente que escapa de ser capitão, né? Para não ter responsabilidade. Mas a partir do momento que começa a valer PIN, a pessoa vai querer ser capitã, porque vai querer ganhar um PIN. E isso pode tornar uma rivalidade, pode criar um atritozinho legal para reality show, sabe? Então, assim, eu acho muito errado isso. Já foi a prova do muro que merece PIN. Gente, a pessoa ganha a prova em dupla ou em trio, se for uma prova muito grande, que a pessoa teve que trabalhar a prova inteira, merece PIN cada um. Agora, uma prova em equipe, eu entendo que não dá pra dar PIN pra todo mundo, mas o capitão, eu acho que merecia sim levar esse PIN, porque condiz com o programa. É uma prova classificatória. Se você não foi pra eliminação, é mérito seu. É porque o Mussi, que tava caindo aos pedaços, que foi o menos pior, merece um PIN, e uma pessoa que ganhou de 90 a 10, que foi capitão de uma equipe que ganhou de 90 a 10, não tem um PIN. Né? Se foi um dos maiores lavadas do MasterChef. Então fica aí a dica, porque não custa nada, gente. É um PIN, pelo amor de Deus, Dona Band, né? A ideia é dar 2 PIN por episódio, uma na classificatória eliminatória, porque então aqui em nossos corações, Jorge, você tem esse PIN. Mas é porque isso revolta, porque no histórico dela não vai contar. Essa vitória na prova equipe dela não vai contar. Na Paula Padrão vai dizer, fulano tem tantas vitórias, não conta essa da Geórgia. Essa vitória foi muito importante, principalmente para ela como capitã. Então fica aqui minha revolta, mas também nosso reconhecimento para a Geórgia. Revolta com o programa, reconhecimento para a Geórgia, que se prova mais uma vez ser uma participante muito forte, né? Mas tá aí, Sim. nosso destaque. Parabéns, Geórgia. Veio aí sozinha, foto grandinha dela, né? Destaque do episódio. E chegamos ao fim de mais um episódio do MasterChef. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição, seja no Instagram ou seja do Blue Sky. E, como falei, tem episódios sobre a Fazenda. E amanhã tem eu e a Laura, porque o Tonho ficou cansado de ver festival ruim, vai para um festival bom, que é o Rock in Rio. Né? É Então, assim, festival de verdade. E como eu e a Laura, a gente não sai pra Rock in Rio, porque se a gente for sair, se a Maraia pagasse, a gente iria. Que é caro, né? Mas Nossa, aí, gente, eu né? penso muito nisso. Quem vai pagar uma passagem pra ver Mariah Carey pra mim? Eu iria demais. Quem vai pagar pra gente cantar Hero, né, com ela, subir no palco, Nossa. fazer a Tati invadindo. Mas tá aí, vão lá nos ouvir amanhã também, que a gente fala de Estrela da Casa. A gente vai ouvir os áudios da nota. A gente vai falar também da nova participante da Estrela da Casa. Não sei se vocês conhecem, uma cantora em ascensão chamada Katy Perry. Então ela tava lá na casa também, entrou pela casa de vidro, pelo estúdio de vidro, né? Tava lá na competição. Mas é isso. Até amanhã com Estrela da Casa e até semana que vem com mais MasterChef. Tchau! Tchau.